Bom, pessoal, hoje aqui para mostrar para vocês, então, a conclusão de um caso que a gente fez cirurgia guiada, mostrando principalmente o quê? O resultado protético que a gente consegue quando a gente utiliza a cirurgia guiada. Eu sempre costumo dizer, né? Muitas vezes a gente vende o tratamento para o nosso paciente, né? Nós vendemos o quê? O resultado, a expectativa do nosso paciente é com um resultado protético. E a gente sabe que para ter resultado protético nós precisamos ter o quê? Posicionamento tridimensional correto do nosso implante. Se a gente não tem o posicionamento tridimensional correto, o que acontece? O resultado protético é insatisfatório, né? Então o nosso paciente fica o quê? No final do tratamento ele não está satisfeito. E isso é vamos dizer assim, é uma das maiores decepções que a gente tem quando a gente finaliza um trabalho. Então se a gente tem uma técnica hoje disponível para que a gente possa então utilizar, fazer a instalação dos implantes numa posição tridimensional muito mais adequada, eu falo, porque a cirurgia guiada nos proporciona isso. Então se você tem a possibilidade de utilizar a instalação de implantes à mão livre e com a técnica de cirurgia guiada. Então a cirurgia guiada nos dá segurança, nos dá precisão, nos dá previsibilidade e principalmente o que? Resultado protético através do posicionamento tridimensional correto, né, que a técnica nos proporciona. Por quê? Vamos recapitular, vamos relembrar, sempre é importante a gente estar lembrando, a gente está recapitulando. Quando a gente vai indicar então cirurgia guiada para o nosso paciente, a gente faz o quê? Uma tomografia com arcos afastados e o escaneamento da boca do nosso paciente, que pode ser feito de duas maneiras. Ou você moldando o seu paciente utilizando uma técnica de moldagem correta, utilizando como material de moldagem o silicone de adição e fazendo um vazamento correto do modelo, né? Então você encaminha esse silicone para o seu laboratório e pede para o seu laboratório fazer esse vazamento então com um gesso, principalmente um gesso tipo 4, ou até melhor, é você pedir um gesso específico para escaneamento. E a outra maneira da gente obter o STL é fazendo o escaneamento intraoral da boca do paciente, né? Fazendo escaneamento utilizando o scanner intraoral. Então, essas são as duas maneiras. Então, primeiro, recapitulando de novo, para a cirurgia guiada eu tenho o DICOM e tenho o STL. O STL de duas maneiras, através de uma moldagem, né, usando silicone de adição, lembrando a técnica de compressão, né, da inserção da moldeira e a compressão com material com silicone de adição, que é diferente do alginato, ou obter o STL através do escaneamento intraoral. Como o escaneamento intraoral, o scanner intraoral não é a realidade de todos nós ou de todo mundo, a maneira mais fácil de você obter o STL é moldando o seu paciente. Dependendo da cidade que você está, o centro que você trabalha, as radiologias já estão oferecendo, além da tomografia, o escaneamento intraoral. Então é uma maneira também de você já agregar tecnologia. Então a central, né, a radiologia ou as clínicas de radiologia já tem esse serviço. Mas se você não tiver uma moldagem com silicone de adição, é mais do que suficiente, tá joia? Então feito isso, lembrando, a gente vai jogar então para um software, né? Aqui é o caso que a gente vai mostrar a finalização. Esses dias eu apresentei a parte cirúrgica desse caso e agora eu quero mostrar para vocês o resultado protético que a gente conseguiu. Então, relembrando aqui o caso, nós temos então, eram 2 pré-molares, né, que a paciente perdeu por cárie, tá certo? Então ela nos procurou com esta condição, né? Então ela tinha cárie nos 2 elementos. E aqui, então a gente, lembrando, fez o diagnóstico, né? A gente fez radiografia periapical primeiro. Num segundo momento pedimos a tomografia com arcos afastados, para que a gente pudesse então fechar o diagnóstico, para ver se esses dentes estavam de fato perdidos ou se poderiam ser recuperados. Então, feito isso, a gente diagnosticou, os dentes estavam perdidos, distância biológica invadida, então foi feito o quê? Um pedido de uma tomografia e foi feito o escaneamento intraoral dessa paciente. No caso dessa paciente foi feita moldagem, vazado um modelo e foi feito o escaneamento do modelo com scanner de bancada. Encaminhamos para a central nos encaminha essas imagens, então, para que a gente possa aprovar, né, o posicionamento desses implantes.
dente 15 e dente 25. Então eles têm posições distintas, mas aqui a grande vantagem da cirurgia é o quê? Da cirurgia guiada. É nesta hora, esta decisão do melhor posicionamento do implante ser tomada em razão da imagem tomográfica e em razão do STL. A imagem tomográfica é a imagem óssea do paciente, imaginem assim, e o STL é a imagem clínica. Então, essa decisão que normalmente na técnica convencional você vai tomar na hora, né, durante o procedimento, ela já é tomada antes no ambiente de um software. Isso, então, te dá o quê? Muita segurança, porque você não realiza a técnica sem uma tomografia. Ela te dá precisão, porque você tem o STL da boca. E os softwares hoje conseguem fazer a fusão dessas duas imagens, do DICOM e do STL, com uma precisão enorme. Então eu falo sempre assim, o que a técnica nos proporciona é fantástico. Então, segurança, previsibilidade, precisão e resultado protético. Resultado protético obtido através do quê? Do posicionamento tridimensional correto. Então aqui a gente consegue ver a posição tridimensional, né? Qual é a melhor posição em relação ao tipo ósseo ou à quantidade de osso desse paciente? Qual é a melhor emergência para esse implante em relação à prótese que você vai executar, se é uma prótese cimentada ou se é uma prótese parafusada? Vocês vão ver, eu já falei isso, na maioria dos meus casos eu utilizo o quê? Em próteses unitárias. Munhão universal e próteses cimentadas. Por quê? Porque a posição tridimensional do meu implante está correta. Então eu consigo um resultado protético utilizando o mais simples do componente protético, que é, no caso, para próteses unitárias, um munhão universal. Então aqui a gente faz o quê? Aprovamos esse planejamento, porque a posição tridimensional já está definida no software, eu só vou aprovar. Aí sempre falo, né, que tem aqueles dentistas que falam assim, mas eu gosto de fazer o meu planejamento. Tá tudo certo, tá tudo bem também. Se você gosta de fazer o seu planejamento, é só você ter o software na sua clínica. Ou você faz o quê? Você faz uma interatividade com o quê? Com a central de planejamento. Existem várias centrais no Brasil. Existem várias delas, né? Eu sempre falo isso, que você tem que escolher aquela que melhor te atende, aquela que está melhor localizada para você, aquela que você tem uma relação comercial melhor, mas principalmente o quê? Aquela que te entrega tecnicamente o quê? O melhor guia cirúrgico, né? E essa interatividade ela é bacana. Existe, por exemplo, existe a central no Rio, né? Que ela manda, o planejador manda um filme, como se fosse um filmezinho no YouTube, de 5, 6, 7 minutos, depende do planejamento, é lógico, explicando todos os passos para que você possa interagir com ele. Então você coloca o filme na tela do computador, vai vendo e por telefone, ou por Skype, ou por WhatsApp, você vai falando com o planejador, olha, talvez essa mudança aqui ou essa mudança acolá, tá certo? Então, feito o planejamento aprovado, a gente recebe então o quê? O nosso guia cirúrgico, no caso aqui para o dente 15 e o dente 25, tá certo? Planejamento aprovado, guia cirúrgico, esse guia é confeccionado em uma impressora 3D, existem vários tipos de impressora, isso é um fato importante também. Dependendo da impressora ou a qualidade da impressão, é a qualidade do nosso guia, é a fidelidade do nosso guia, é a precisão do nosso guia. Tá certo? Então, não são todas as impressoras que nos entregam guias com uma boa o quê? Com uma boa adaptação. E isso interfere aonde? Na precisão da instalação dos implantes. Então não adianta você fazer um DICOM correto, você preparar o STL correto e encaminhar para uma central de planejamento que não está preparada para realizar esse tipo de trabalho. Ele até tem um software de planejamento, mas na hora da impressão ele faz uma impressão de baixa qualidade. Isso vai interferir diretamente aonde? Na precisão da cirurgia guiada, tá certo? Então, o relacionamento com a central de planejamento é muito importante. Feito isso, então, a gente vai para a cirurgia. No caso aqui, a gente utilizou implantes com superfície ativada, tá certo? Aqui, finalizada a cirurgia, né? Então, eu sempre falo isso, a cirurgia guiada, uma outra vantagem que ela me dá é o quê?
Eu faço a técnica de perfuração em casos unitários e parciais, tá certo? Principalmente em casos unitários e casos de extração e colocação que a gente faz o preenchimento do gap com biomaterial. A cirurgia guiada me dá o quê? Eu faço toda a sequência de perfuração, né? A técnica de perfuração que eu elegi de acordo com a qualidade óssea do meu paciente. Essa é uma outra vantagem que eu tenho na cirurgia guiada. E não só na cirurgia guiada, mas também quando você utiliza uma tomografia, o próprio software, né, da tomografia te dá a qualidade óssea. E você pode se planejar em relação à técnica de preparo para a instalação dos implantes, e você pode se planejar também em relação à macrogeometria desse implante. Tipo de rosca, tipo de superfície, se é um implante cônico ou se de paredes paralelas, né? Então aí é a realidade clínica de cada um, é a tua experiência clínica que vai te mostrar isso, e você consegue prever tudo isso. Isso nos traz o que como benefício? Quando você consegue prever uma qualidade óssea, você consegue já pré-estabelecer uma macrogeometria, então você ganha o quê? No caso, se o caso é uma carga imediata ou não. Você vai conseguir um travamento ou não, tá certo? Então eu consigo o quê? Deixa eu só voltar a essa imagem aqui. Então, na cirurgia guiada, em caso de extração e colocação, eu consigo sempre fazer o quê? Eu faço a sequência de perfuração, eu removo o guia, e aí eu faço o preenchimento do espaço onde foi feita a extração. Volto o guia, venho com a broca, a última broca, manualmente, ou você pode pôr no motor, na velocidade de instalação de implantes, né? E aí você faz o quê? Você abre esse espaço para o implante entrar. E o implante vai entrar nessa região aqui, ó, né? Ele entra e vai o quê? Expandir o material, e esse material preenche completamente o gap. Isso é uma questão de preferência. Eu tenho feito assim há muito tempo, mas principalmente por causa de cirurgia guiada. Existe a maioria dos profissionais que gostam de colocar o biomaterial depois. Eu vejo isso uma dificuldade sempre de preencher o espaço entre a tábua óssea vestibular e a parede do implante, tá certo? Então, na técnica de cirurgia guiada, eu faço a sequência de perfuração, removo o guia, coloco o biomaterial, volto o guia em posição e instalo o implante. Aqui finalizado, essa paciente então vai embora com os provisórios. Eu sempre faço provisório e infraoclusão, tá certo? Eu ainda prefiro, apesar de ter algumas filosofias que já fazem oclusão, eu prefiro os provisórios sem toque, tá joia? Principalmente nos movimentos excursivos. E aqui eu aguardo o quê? O período de cicatrização. Depende, pode ser 90 dias, pode ser 60 dias, pode ser 45 dias, depende a superfície do implante, depende a qualidade do implante, depende o travamento que você conseguiu durante o procedimento cirúrgico, né? Esse caso especificamente eu aguardei 90 dias, tá certo? Ela tinha uma qualidade óssea pobre, né? Apesar de ter tido um bom travamento, eu usei um implante de superfície ativada, que acelera o processo de osseointegração, mas eu deixo principalmente o quê? Para que a gente tenha um contorno gengival já definido, para a prótese definitiva, tá bom? Então aqui eu começo então a parte protética do meu caso. Lembrando, se eu não tiver um implante bem colocado ou bem posicionado em relação à posição tridimensional, o meu resultado protético muitas vezes vai ficar ou vai deixar o nosso paciente a desejar. Por quê? Porque se o posicionamento não está correto, tem implicações. Além da implicação estética, você tem implicações biológicas e mecânicas, né? Se você tem um implante muito próximo da raiz, se você tem um implante muito inclinado para vestibular, tá certo? Isso vai o quê? Vai levar ou vai afetar diretamente a longevidade do seu caso, a longevidade do seu implante, tá joia? Então, posição tridimensional é fundamental para que a gente tenha o quê? Longevidade do nosso caso, para que a gente tenha saúde periimplantar e principalmente resultado protético, né? Eu sempre falo isso, essa vantagem da cirurgia guiada independe se você faz um implante, se você faz 10 implantes ou se você faz 100 implantes mês, né? Porque a maior dificuldade que os profissionais têm de introduzir a cirurgia guiada no seu dia a dia é com ele mesmo, é ele aceitar a limitação dele.
Porque muitas vezes nós não entendemos as nossas limitações, nós achamos que nós estamos fazendo o melhor, nós estamos entregando o melhor. E está tudo certo, se você acha que está entregando o melhor, está tudo bem, né? Eu só falo o quê? Se a gente tem uma técnica que nos dá vários benefícios, né? Volto a dizer, não são para todos os casos, né? Ela tem que ser bem indicada. Eu hoje executo em 90% a 95% dos meus casos. Diariamente eu faço cirurgia guiada. Os resultados que eu obtenho independe da quantidade de implantes ou da minha curva de aprendizado. Por quê? Porque todo o preparo da cirurgia, todas aquelas decisões que a gente, normalmente na técnica convencional, nós tomamos na hora, né? Você vai tomar num software antes de operar o seu paciente e com controle dessas imagens. Então, o resultado é inquestionável, tá certo? Cirurgia guiada, você vai ter problema? Vai ter, assim como qualquer técnica, né? Não existe, se você não tem problema, você não tem solução, você não tem evolução. Para que você possa evoluir, você tem que ter problema. Se você não tem problema, você não tem solução e não tem evolução, certo? Então, após 90 dias, a paciente retornou, né, à nossa clínica. Então, essa é a imagem que eu quero que vocês avaliem, né? Olha lá. Olha a posição tridimensional desse implante. Então, imaginem assim, ó. A mão livre, talvez eu consiga esse posicionamento? Sim. Tem gente muito boa que faz implante. Só que muitas vezes é o quê? O tempo que ele leva para fazer, o estresse que ele tem para fazer e a possibilidade de insucesso, né? O paciente se mexer na hora da instalação, ou você escorregou um pouquinho a broca porque aquele alvéolo estava um pouco inclinado. Então não é fácil. Extração de dente, instalação de implantes é uma técnica simples, porém com um grau de dificuldade altíssimo. Para você fazer isso à mão livre, é muito difícil. E além disso, não é a realidade clínica de todos nós, né? Tem gente que recebe extração e colocação 10, 20, 30, 40 casos por mês. E tem aquele profissional que recebe 1, 2 por mês, ou 1, 2 a cada 2, 3 meses. Então a curva de aprendizado para esse profissional, para instalar implante em áreas de extração e colocação mão livre, é muito difícil. Então a possibilidade de insucesso é muito grande. E esses casos, principalmente de extração e colocação, né, casos como esse, que o paciente tem todos os dentes, ele tem o quê? Ele tem dentes vizinhos para comparar. É diferente de você fazer o quê? Um caso total ou um caso parcial posterior. Por quê? O paciente não tem o dente vizinho, não tem arquitetura gengival. Então você precisa se preocupar sempre com tudo isso, né? Então, esse posicionamento tridimensional que a gente conseguiu aqui nesse caso, qualquer profissional que utilize a cirurgia guiada vai conseguir. Porque a cirurgia guiada vai fazer você o quê? Voltar a estudar. A cirurgia guiada vai você voltar a tomar alguns cuidados com o planejamento. Ela vai te trazer de volta. E você precisa ter essa humildade para entender, né? Eu me lembro muito bem, quando eu sempre gosto de falar, porque quando eu comecei com cirurgia guiada, isso há 16 anos atrás, né, eu comecei a estudar, depois eu comecei a utilizar a técnica, e aí os meus amigos e alguns professores que são amigos meus, nomes de referência no Brasil e no mundo, me falavam: você está fazendo cirurgia guiada porque você não sabe fazer implante, porque você não sabe operar. Na realidade, hoje eu vejo o tanto que eu estava correto, né? Após 15 anos, 14 anos utilizando essa técnica diariamente, e cada dia eu me apaixono mais. E uma coisa que é interessante, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais você sabe a respeito da técnica, mais você vê que você tem que aprender, né? E diferentemente, então você tem que ter, assim, um cuidado muito grande. Primeiro, você precisa querer, né? Não adianta eu mostrar resultado aqui, não adianta eu mostrar se você não quer a mudança. Segundo, toda mudança gera desconforto. Toda mudança, né? Então ela vai fazer o quê? A mudança faz você sair da zona de conforto.
E sempre que você sai da tua zona de conforto, você vai o quê? Você vai ficar desconfortável, você vai ter dor. Então, se você vai mudar para a cirurgia guiada, você tem que mudar o seu protocolo de atendimento, né? E muitas vezes essa mudança é que eu vejo como o maior impedimento para o profissional conseguir o quê? Estabelecer como protocolo de cirurgia guiada, né? Que eu acho que é o grande erro. Tem muitos profissionais que até têm o kit de cirurgia guiada e não usam, né? Eu, pelas minhas andanças aí pelo Brasil, eu escuto as pessoas falam, eu tenho um kit lá assim, assim, assado, mas eu nunca usei. Por quê? Porque você precisa sair da tua zona de conforto, porque você precisa querer mudar, porque você precisa querer melhorar, porque você precisa querer evoluir. Não adianta você ver só, você tem que executar. E aí é que eu acho que muitas vezes as empresas erram, né? Porque elas dão um treinamento para que você possa usar as peças, a sequência do kit. Agora, o teu dia a dia, a tua dor diária de estabelecer um protocolo com cirurgia guiada, as empresas não sabem, elas não conseguem mostrar isso para você. E o que é que você tem que ver? Vai piorar no começo. Quando você muda, piora no começo para melhorar depois. Isso vai te trazer muito conforto, vai te trazer uma coisa que é fantástica em cirurgia guiada, é rentabilidade, porque você trabalha com o menor tempo, né, o menor tempo clínico. E nós sabemos que nós ganhamos com hora clínica. Se você consegue executar um trabalho com menos horas clínicas, você vai ter o quê? Maior rentabilidade, tem mais lucro no teu consultório, você tem mais tempo livre, ou para você estudar, ou para você ver teu filho, ou para você ver o seu neto, ou para você ver o seu namorado, o seu marido, viajar. Então isso é fantástico. A gente tem que agregar esse tipo de valor à nossa clínica diária. Por quê? Porque isso nos traz o quê? Benefícios, tá bom? Então, esse posicionamento tridimensional que a gente consegue aqui, ó, dificilmente a gente conseguiria a mão livre, né? Então, a posição tridimensional dos implantes, utilizando a cirurgia guiada, a gente consegue o quê? Resultado protético, a ponto de eu usar o quê? Munhão universal, na maioria dos meus casos. Ó. Na maioria dos meus casos, eu utilizo munhão universal, ó. Ok? Para resolver. Por quê? Porque o implante está bem posicionado, ele está na posição tridimensional correta. E o que a mal posição do implante pode causar? Quais são as consequências negativas? Nós temos consequências biológicas, funcionais e estéticas. Estéticas é aquela que o paciente, principalmente em casos de extração e colocação, vai te cobrar, né? Mas biológicas e funcionais, hoje já os estudos, né, estudos científicos nos mostram. Quando você tem um implante mal posicionado, o índice de periimplantite, o índice de perda de implantes e o índice e o tempo de longevidade cai. Por quê? Porque você tem o implante mal posicionado, a distribuição das forças não ocorre no longo eixo, você não tem um resultado protético. Então é um conjunto de fatores, tá certo? Olha aqui, mas em casos como esse, a grande vantagem que a gente tem aqui ó, na posição tridimensional é preservação o quê? Dessa arquitetura gengival, né? Essa preservação de arquitetura gengival vai me dar o quê? Um resultado protético, vai me dar longevidade desse implante, vai me dar saúde periimplantar. Então é muito mais fácil. Dificilmente aqui, em casos assim, porque muitas vezes as pessoas pensam, olha, os profissionais pensam, mas é tão fácil, um casinho, é um dentinho só. É aqui que você erra. Por quê? Porque a possibilidade de erro é grande, o teu ego é muito maior, tá certo? E aí você tem que lembrar o quê? Que você tem algumas regras para instalar implantes na área entre dentes, né? Então, entre 1,5 e 2 milímetros da raiz do dente, né? No centro da vestibular e da lingual, tem que ser o quê? Esse implante tem que ser planejado de acordo com a estrutura óssea. É uma área de extração, né? Então, olha só quantas decisões para você tomar na hora. Uma outra coisa que eu sempre falo da cirurgia guiada, você vai fazer um implante na área de molar inferior, ou de molar superior, ou de segundo pré, a possibilidade de visão, o ângulo de visão da gente, de visão direta, é muito difícil. Isso é uma outra vantagem que a gente tem com cirurgia guiada, né? Desde que você faça um preparo adequado, uma tomografia de maneira correta
com a técnica correta, com o centro de radiologia, com tomógrafo calibrado. Se você faz uma moldagem, né, ou se você usa um scanner intraoral também calibrado, a possibilidade de erro é muito pequena. Né? A precisão a gente trabalha em cirurgia guiada de 4 a 8 graus. Né? A gente consegue 1 grau, consegue 2, consegue 3. Né? Tudo depende de como você faz esse preparo, tá certo? Mas essa preservação gengival, esse posicionamento tridimensional, olha só, né? Olha o outro lado, né? Vamos ver aqui, ó. Olha aí, né, que a gente conseguiu, tá certo? Então, essa preservação, ó, dessa arquitetura gengival, porque o posicionamento tridimensional está correto, né? Se ele não está 100%, ele está muito próximo do 100%. Né? E eu consigo um resultado protético aqui fantástico. Olha só, vamos ver aqui, ó, essa imagem. Né? Olha aqui a radiografia, olha essa posição. Ó. Essa posição tridimensional no sentido mesiodistal. Você vê aqui, ó, na imagem, no sentido mesiodistal, vestíbulo lingual. E o cérvico apical, que é a terceira dimensão que você não consegue enxergar nessa imagem. Mas você vê aqui, tá certo? Olha aqui. Essa linha, ó, é uma linha de referência. Eu gosto, ó, você passa essa linha. Isso é uma linha imaginária que eu fiz aqui propositadamente. Olha lá. Você passa, ó, no centro do molar, no centro do pré, e o implante, olha, ele está basicamente no centro. Se ele tivesse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas o resultado protético a gente ainda conseguir. Isso aqui com uma prótese cimentada, tá certo? Vamos ver o outro lado, ó. Olha lá. Preservação da arquitetura gengival, a radiografia periapical, né? Essas duas radiografias foram feitas após os 90 dias, tá? E olha aqui essa linha imaginária, olha lá. Mesma coisa, olha, no centro do implante, mas que ela fosse um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Muitas vezes, então, o quê? Esta posição ela é preservada com a técnica de cirurgia guiada. Muitas vezes a mão livre eu não consigo isso, eu não consigo essa precisão que vai interferir diretamente o quê? No resultado protético. Se esse implante fica um pouco inclinado para vestibular, o que acontece? Vai ter compressão desse tecido gengival e retração gengival a médio e longo prazo, tá certo? Então, esse é o resultado que a gente consegue. Essa linha imaginária nos mostra. Então, isso é uma prótese, então, união universal, e vamos resolver o caso com uma prótese cimentada. Né? A resolução protética é simples. Muitas vezes, se você tem um implante mal posicionado no sentido mesiodistal, vestíbulo lingual, você tem que lançar a mão de um abate personalizado. Não? Tá tudo bem também. Se você faz isso no seu dia a dia e você tá contente com o seu resultado, tá tudo bem, tá tudo certo. Muitas vezes a gente tem que ser o quê? Nós temos que procurar sempre entregar para o nosso paciente o melhor. O melhor que nós podemos. Entregar o melhor em tecnologia, o melhor em segurança, o melhor em previsibilidade. Eu sempre falo que a previsibilidade, para nós, os profissionais, é super importante. Porque muitas vezes nós nos frustramos. Né? A gente tem frustração com o quê? A gente não atingir aquele resultado. A gente não ter previsibilidade, a gente não conseguir prever o que vai entregar para o nosso paciente, tá certo? Então, isso que a cirurgia guiada nos dá, tá bom? Feito aqui, então, a partir daqui, a gente vai o quê? Dar sequência. Ou você molda, transfere o seu implante, ou você faz o escaneamento, né? As duas maneiras. No nosso caso aqui, nós fizemos o escaneamento, olha lá. Então, aqui, olha aqui. Nessa imagem, ó, você consegue ver, olha, no sentido mesiodistal. Se você não tem uma posição tridimensional aqui, ó, vou mostrar, vou enfatizar aqui, ó. Então, se esse implante está um pouco para mesial, você não tem um eixo de inserção para fazer uma prótese cimentada. E esse implante se aproxima muito da raiz do pré-molar. Ele não vai ter longevidade, ele vai ter perda óssea. Com o tempo ele perde o quê? A altura de papila. Então, são várias as consequências biológicas e estéticas em relação ao mau posicionamento do implante, tá certo? Olha lá, o outro lado,
né? Aqui nós utilizamos munhão de 4,5, tá certo? De altura. E aí, feito isso, feito o escaneamento, a gente encaminha através da internet, através, né, do software, para o laboratório parceiro. Tem que ser um laboratório que já trabalhe com próteses, com fluxo digital, né? Porque a grande maioria dos laboratórios tem fluxo digital, mas não executam o fluxo digital. Então você tem que ter um laboratório parceiro, um laboratório que saiba trabalhar no fluxo digital. As pessoas muitas vezes me perguntam, né, em quais casos eu utilizo scanner. Em todos os meus casos eu utilizo escaneamento intraoral, tá certo? Prótese sobre dente, prótese sobre implante. Só em prótese sobre dente, aqueles casos que eu não consigo afastar com fio retrator. Aí eu não uso então o escaneamento intraoral, eu uso a técnica convencional, que é a técnica do casquete, tá joia? Então esse caso aqui foi feita a impressão dos modelos, né, o laboratório imprimiu, né, e foi feita aqui 2 próteses em IMEX, tá joia? Olha aí as próteses prontas, né? Olha lá. E aí fica fácil, aí você, com a posição tridimensional do seu implante, o resultado protético fica muito, muito, muito adequado. E volto a dizer, o teu paciente, o nosso paciente, ele não quer saber o que nós estamos usando de implante. Ele não quer saber se você está colocando um prego ou não. Ele quer o dente dele bonitinho, como ele imagina. E para que a gente tenha esse resultado protético, nós precisamos ter o quê? Posição tridimensional do nosso implante. E se nós temos uma técnica que nos dá isso, por que não utilizar? Né? Eu não consigo entender, né? Por que não se utiliza a cirurgia guiada. Muitas vezes, mas eu vou pagar um guia, o custo do meu implante vai ficar mais alto. Não tem nada disso. O meu paciente não quer fazer uma tomografia. Se o seu paciente não quer investir numa tomografia para fazer um implante, independe se é cirurgia guiada ou não, não faça. Ele não é paciente para implantes. Por quê? A partir do momento que você se submete a fazer uma técnica sem um meio de diagnóstico adequado, o problema que era do seu paciente passa a ser seu. Então não execute. Não quer usar cirurgia guiada? Não precisa usar. Né? Não quer mudar de nível? Não quer melhorar? Não vai. Mas não faça implante sem tomografia. Por quê? Porque você deixa de ter segurança. E principalmente o quê? O problema que é do seu paciente, quando você executa, passa a ser seu. E aonde você tem o maior nível de problema é nesses casos simples. Mas é um dentinho só, é simples, não precisa nem de tomografia não, aqui uma periapical eu consigo resolver. É onde você tem problema, tá certo? Então aqui o resultado protético que a gente conseguiu, né? Olha lá. Dente 15, dente 25. Olha aí, a radiografia, né, das 2 próteses cimentadas. Uma outra coisa que eu chamo sempre a atenção, eu não uso cimento definitivo nas minhas próteses, tá certo? Dificilmente eu utilizo. Eu gosto muito de utilizar o cimento provisório, tá? Então eu não utilizo cimento definitivo, salvo raras exceções. Olha aqui, então, o dente 25 do nosso paciente, como ela chegou, né? Olha lá, o dente 15, como a radiografia inicial, né? Assim foi que ela chegou para nós, ok? E foi assim que nós concluímos, olha lá, o caso, tá certo? Isso aqui, todos nós conseguimos entregar um tipo de trabalho desse, né? Lembrando que a maior dificuldade para a gente entregar um trabalho desse é a posição tridimensional do implante. Se a gente tem uma técnica que nos garante, né? Olha aqui, olha essa posição desse implante aqui, ó. Olha aí, no sentido mésio-distal, ele está bem distribuído, né? E principalmente em casos de extração e colocação. Eu vejo que a técnica de cirurgia guiada, nesses casos, nos auxilia muito. Apesar que eu faço hoje cirurgia guiada em casos de reconstrução, né? Mesmo aqueles casos de atrofia óssea. Aqui o sorriso da nossa paciente, né? Então eu quero chamar a atenção de vocês para o quê? Né?
A técnica de cirurgia guiada, você então leva para um software, o DICOM e o STL. Se você tem o software, você pode fazer o planejamento. Eu não recomendo que você faça isso. Eu já fiz isso muito tempo lá atrás. Eu acho que a gente perde muito tempo, né? Porque você vai ter uma curva de aprendizado para mexer com as ferramentas do software, apesar que as empresas de implante querem nos vender os softwares, né? Eu acho, essa é uma opinião minha, né? Se você quer ter o teu software, se você quer investir num software, está tudo bem, está tudo certo. Eu só estou passando aqui a minha experiência. Então você vai levar o DICOM e o STL para o interior e vai fazer o planejamento. Feito esse planejamento, é impresso uma guia que vai nos dar o quê? A posição dos implantes que nós definimos então no software, né? Com um índice de precisão de 4 a 8 graus, que eu já falei isso a vocês, tá joia? Então, cirurgia guiada, o que é que ela me dá? Ela me dá segurança, né, que é o que todos nós queremos, né? Quem não quer ter segurança? Volto a falar, casos hoje de cirurgia guiada, a gente tem feito cirurgia guiada em região posterior de mandíbula com implantes de 4 milímetros, sem retalho. Pode ser com retalho, pode ser. Tamanha é a precisão que a gente está conseguindo, né? Então, segurança. Por quê? É a única técnica que eu não posso executar sem eu ter uma tomografia. Então, ela já te obriga a ter uma tomografia do paciente, tá? Precisão. É uma técnica que, se você seguir o passo a passo, o protocolo, você vai ter sempre precisão, né? Que é isso que nós precisamos, o quê? Quando eu vou usar uma técnica, eu preciso saber se ela é precisa. Se eu vou usar uma técnica de cirurgia guiada, eu preciso saber se ela é precisa. Principalmente nos casos flapless. Nos casos que você vai abrir retalho para fazer cirurgia guiada, se você vê que está fora, você aborta, né? Mas principalmente nos casos flapless, e nós temos precisão. Previsibilidade, essa é a palavra. Previsibilidade. É aquilo que eu faço aqui na minha clínica, você executa aí na sua clínica da mesma maneira. É um protocolo pré-estabelecido, inclusive da posição do implante, né? E feito isso, você tem resultado protético, tá joia? Então, para que a gente possa ter resultado protético, nós temos que ter posição tridimensional do nosso implante. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? E em breve nos vemos de novo. Muito obrigado.